Olá, bem-vindos, bem-vindas. Muito animada para a live de hoje. Então, aqui veio o pessoal já entrando. Nossa convidada direto do Catar tá chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Vou falar sobre essa oportunidade na odontologia. Tô animada. Tô animada porque enquanto os olhos do mundo estão no Catar, eu aqui como dentista cientista pensando, e o dentista que atua no esporte? Qual time que levou um dentista pra Copa? A gente tá aqui, ó, de olho. E a Deia vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso juntas, sobre essa oportunidade na odontologia. Olha lá, essa convidada já chegou. Deia pede como que eu te coloco aqui. Vamos lá. Será que é aqui? Ah, achei. Achei. Olha, quando eu perguntei aí, que time que levou a dentista pra Copa? Queremos saber. Ó, a Deia, ó, querida! E aí, Débora, tudo bem? Tudo bem, Tá me graças a ouvindo bem? Deus. Tá me ouvindo bem? Vamos ver. Tô te escutando. Débora, tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá me escutando? Tá me Tô te vendo? Vê se não tá escutando. travando. Não, tá boa, tá boa. Internet no Catar. Não, mas na verdade eu vim aqui na casa de uma amiga minha que mora aqui em Doha. E aí eu falei assim, vou aproveitar para visitar a região, já aproveito, já uso a internet aqui do Wi-Fi, né? Já facilita. Mas a internet aqui é boa. Que legal, nossa, que legal. O pessoal já está entrando. Antes de tu entrar, eu já botei ali, a gente, que time que levou dentista? Vamos falar sobre tudo isso, né, Deia? Vamos. Acho que vai ser bem bacana, bem bacana. Hoje tô muito feliz que tu aceitou o convite. Tá? Eu tô acompanhando animadíssima a tua cobertura super exclusiva da Copa do Mundo de Futebol. Então, fiquei muito feliz que tu topou entrar aqui na live para a gente trazer realmente, né, essa oportunidade para o dentista e o Brasil se destaca na odonto e se destaca na odonto do esporte, né? Então, para te trazer tudo isso para a gente. Então, já vou dar as boas-vindas, o pessoal está entrando, já vou iniciar, depois a gente sempre deixa a live gravada, né? Então, quem quiser assistir, falaram aquilo que eu queria ver de novo, então dá para entrar lá. Então, bem-vindos à nossa live aqui na Dentista Cientista. E aqui nesse canal, a ideia realmente é ensinar o dentista como tornar o seu diagnóstico mais eficiente através da saliva, né? Que é a minha área de expertise, né, ideia. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Débora Heller, sou dentista, cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Boston University, professora e pesquisadora aqui no Brasil e nos Estados Unidos e trabalho nessa área de expertise que é a saliva. E hoje o tema que a gente vai falar é essa oportunidade para o dentista na odontologia, no esporte, né? Que é a odontologia do esporte. E a gente tem um apoio muito bacana hoje, ideia, que é um apoio da CuraProx, que é uma super parceira, que logo que eu falei para eles o tema, eles disseram apoiamos 100%, que estão sempre apoiando inovação e novidade na odontologia. E uma super convidada, que é a professora Andréa Tolentino, que é referência em odontologia do esporte no Brasil e no mundo, e que está agora no Catar, né, Déia, fazendo essa cobertura super exclusiva que eu estou acompanhando. Eu sei que muita gente que segue aqui está acompanhando, porque muitos dos meus alunos disseram, eu não acredito que vai fazer uma live com ela, estou acompanhando tudo. Eu disse, estamos aqui na live, que vamos falar, né, sobre a atuação do dentista no esporte. Eu até já comecei aqui a
instigar o pessoal para pensar, né? Perguntando qual time que levou um dentista. Será que algum time levou um dentista, né? Será que agora, ou na próxima Copa, eu vejo isso acontecendo? Porque a gente sabe que nós já atuamos juntos aos times, né? Então, se o dentista não foi para a Copa na equipe técnica, pode ter certeza que ele atuou preparando esses jogadores para estarem atuando na Copa. Eu sei que a gente aqui, a gente analisou a saliva de alguns jogadores que estão agora na Copa, então eu fico ali olhando as estatísticas para ver quem está com a melhor performance. Então, Deia, muito bem-vinda, muito feliz que tu topou esse convite, muito feliz em te ter aqui. Nossa, obrigada, muito obrigada pelo convite, né? Eu que fico feliz de ter mais essa oportunidade, principalmente para a área de odontologia do esporte, né? A gente sempre fica feliz de aproveitar esses momentos para falar da área, porque às vezes tem muita gente de graduação, recém-formado aqui, que às vezes nunca escutou essa área, nem sabia que existia. E eu sempre falo que é por mim mesma. Quando eu estava na faculdade, a gente não tem muito isso, na verdade não se fala. E o meu interesse na área surgiu justamente por um dia de uma palestra que você descobre que existe um tema que você fala, nossa, mas existe odontologia do esporte e eu sou apaixonada por esporte, sempre fui. Eu pratico, eu vivencio isso na minha família. Então, um dia que eu vi que existia uma forma de você unir a odontologia ao esporte, aí eu falei assim, não, então é por aqui que vai ser meu caminho. Porque eu sou formada em Uberlândia, né? Eu sou de Goiânia, mas formei em Uberlândia, e lá de Uberlândia eu falei assim, vou ter que ir para São Paulo, porque em São Paulo é onde eu vou conseguir me desenvolver nessa área. Então, a gente sempre fica feliz dessa oportunidade de conseguir atingir mais gente, e com certeza tem um público, talvez, dentro de você, que, não, assim, que acompanha você, que talvez não escutou muito dessa área ainda. Então, acho que isso é uma oportunidade, eu agradeço muito pelo convite, fico muito feliz. Né? Apesar que agora, sim, você já está fazendo trabalho com o grupo da Ana Cecília também, né? Com a Bruna, acaba que as coisas já vão linkando, acabam unindo tudo, né? Então, vamos conversar um pouquinho hoje, plantar sementes, na verdade, a gente sempre fala isso, né? Informar um pouco sobre a área, e se alguém tiver interesse, que tem um mundo aí à frente dentro da área. Muito bom, Déia, com certeza. Eu sinto que a gente já se conhece, né? Pela Ana, pela Bruna, então a gente já estou trabalhando junto com o grupo. E nesse momento, Déia, eu adorei que tu disse, que tu escutou isso numa palestra na graduação, e nesse momento os olhos estão voltados para o Catar, né? Então a gente, é uma delícia, né? A gente nem lembrava essa emoção que é a Copa do Mundo, então... Nossa, ainda quando tem jogo do Brasil, para tudo. É realmente uma delícia a gente acompanhar. E a gente vendo o jogador, a gente sabe que ali tem uma oportunidade para o dentista atuar, né? Então, a gente, como dentista, o que a gente quer levar? A gente quer levar mais saúde, né, para os nossos pacientes. E a gente sabe que levando mais saúde, hoje em dia a gente sabe que levando mais saúde da boca, está levando mais saúde do corpo. E que isso está refletindo na performance desses jogadores. Então, para quem está chegando agora, assim, está ouvindo odontologia do esporte pela primeira vez aqui, Déia. Fala um pouquinho o que é essa área de atuação, uma especialidade, né? Já registrada no nosso Conselho Federal de Odontologia. Conta um pouquinho sobre a odontologia do esporte para quem está chegando agora. Em tese, assim, a odontologia do esporte ela já existe há muito tempo, né? Desde a Copa de 58, Copa de 58, já tinha um dentista dentro da comissão brasileira. Só que era uma atuação um pouco empírica. Na verdade, era o que ele sabia de odontologia, se o atleta sentia dor, se precisava extrair um dente. Era uma odontologia muito curativa, né? E na verdade, de resolver aquele problema, aquela dor. Com o passar do tempo, a odontologia ela foi evoluindo, a odontologia do esporte, né? E isso caminhando. Hoje, a gente existem dentistas que trabalham na área há muito tempo, há 20 anos. Então, o Eli Namba, que eu trabalho junto, inclusive, que ele tem trabalhos com a Curaprox, Clara Padilha, Neide Couto, o Marcelo Asmar, o Gustavo, o Gisele, a gente tem muitos dentistas. Como muitos já trabalhavam isso há muito tempo, há mais de 20, 30 anos, eles juntos resolveram pleitar a área como uma especialidade mesmo. O embasamento científico foi crescendo não só no Brasil como no mundo. Então eles resolveram pleitar isso.
Em 2015, ela foi aceita como uma especialidade. Então, em tese, assim, aparentemente é uma especialidade nova, mas ela já existe há muito tempo, de atuação de forma informal, vamos dizer assim. Então, hoje a gente já tem cursos de imersão, cursos de especialização, de atualização, então a área vem crescendo mesmo. E por que, na verdade, ela foi crescendo? Porque o dentista ele foi conseguindo mostrar dentro do seu espaço, dentro tanto de rotina clínica no consultório, mas dentro de clubes de futebol, que a odontologia ela pode impactar a performance do atleta. Então, quando começou a desenvolver essa importância do dentista, novos campos foram se abrindo. Então, a gente vê relatos, por exemplo, de fisiologistas do esporte, de que algumas lesões musculares podiam estar correlacionadas com infecções dentárias, processos infecto-inflamatórios. Então, desses relatos empíricos, a ciência foi buscando respostas para isso. E aí a gente foi encontrando, e nisso foi baseando para que a gente pleitasse isso. A odontologia do esporte, ela visa, quando a gente fala de atletas de alta performance, como é o caso hoje, a gente está falando de Copa do Mundo, e assim, a Copa do Mundo, ele é um evento que realmente para o país e para o mundo, né? Então, os olhos realmente, as pessoas param para assistir vários jogos, não só do Brasil, né? Então, o que o dentista ele tem como função? Todo atleta de alta performance, gente, eles têm que sempre estar treinando ou jogando. Por quê? Porque um atleta de alta performance, a vida dele é em prol daquela modalidade esportiva. Então, ele tem que estar treinando, ele tem que estar competindo. Qualquer coisa que eu faça que possa atrapalhar essa rotina, eu vou impactar na performance desse atleta. As pessoas acham que não, mas um dia de treino, 2 dias de treino que esse atleta perde, ele perde rendimento. Ele perde uma sequência de planejamento que tem para ele. É o mesmo que a gente pensar assim, quando a gente vai na academia, a gente empolga aquela semana, vão várias semanas, estamos lá fazendo um supino, uma perna. Se eu fico doente, fico 5 dias sem ir, o que acontece comigo quando eu voltar? Eu não volto na onde eu parei. Eu vou ter que regredir de novo, fazer com que o meu músculo volte para que eu retome aquele lugar que eu parei. O atleta de alta performance é dessa maneira. E você tem que pensar que ele é um investimento. Então, ele investe tempo, investe dinheiro, tem muito investimento por trás daquele paciente. Então, ele precisa estar jogando e treinando. Então, a odontologia ela não pode em nenhum momento atrapalhar essa performance do paciente, do nosso atleta. Então, a gente tem uma tríade que a gente fala bastante, que é assim, dentro do esporte, todo atleta ele tem que treinar, ele tem que comer e ele tem que dormir. Esses são a tríade básica de qualquer atleta. Né? Então, tanto que a odontologia do sono também, que não é uma especialidade ainda, ela também vem ganhando muita relevância também na Copa do Mundo, porque tem muitos atletas que estão fazendo esse acompanhamento da importância do sono. E a odontologia do sono e a odontologia do esporte está totalmente linkado. Então, a ideia do dentista é o que eu posso fazer para não prejudicar esse meu paciente? Essa é a premissa básica de um atleta, então, de um dentista que atende atleta. E o que eu não devo fazer que eu posso vir a prejudicar ele. Então, pensa comigo, eu posso fazer cirurgias nesse meu paciente a qualquer momento? Não. Eu posso deixar esse paciente com risco de algum processo infeccioso, infecto-inflamatório? Também não. Porque tudo são situações que, de forma indireta, eu posso impactar a performance do meu paciente. Outra área que a gente atua bastante é prevenção. Prevenção a quê? Além de doenças inflamatórias, mas de traumatologia. Que é o que a gente está vendo muito hoje, na verdade, o trauma facial. Do nada, tem muita gente agora comentando, nossa, quantos atletas com máscaras. Né? Talvez realmente, acho que essa Copa, gente que acompanha mais, eu nunca vi tantos jogadores com protetores faciais. E o dentista, ele não sabe que ele mesmo poderia confeccionar essa máscara facial. É de desconhecimento. Então, a área de odontologia do esporte vem idealizando, buscando evidências científicas, e hoje a gente pode planejar e confeccionar esse protetor facial. No caso do protetor facial, ele já é um dispositivo de proteção pós-trauma. Então, o atleta geralmente ele teve um trauma, na maioria das vezes, no nariz ou em osso zigomático. Né? Por isso que tem aquela moldura que protege tanto essa região e essa região frontal aqui do osso.
Isso não é para prevenção, isso na verdade é pós-trauma. Então, geralmente, esses atletas que estão jogando hoje com máscara facial, eles traumatizaram isso provavelmente no início de novembro. Então, antes, um pouquinho da Copa do Mundo, ainda estava tendo jogos de vários campeonatos, né, no mundo, de várias ligas. Acabaram tendo traumas. Para não perder a Copa do Mundo, o que a gente faz? Há uma redução da lesão. Dentro de uma semana, você faz ou escaneamento hoje, com odontologia digital, ou com a moldagem convencional, e você confecciona essa máscara facial. Por quê? A gente acabou de falar, o atleta ele tem que estar sempre treinando e competindo. Então, se eu tenho como confeccionar um dispositivo que eu posso voltar o meu atleta em jogo, esse é o papel do dentista agora. E um outro dispositivo de prevenção que a gente tem, que é muito conhecido, eu acho que talvez o que as pessoas mais conheçam, é o protetor bucal. Né, que é assim, é o que mais conhece, mesmo assim o conhecimento ainda é pouco, né? Mas é algo que a gente ainda está difundindo, mas que muitas perguntam assim, nossa, cadê o protetor bucal nos jogadores, né? Porque quem acompanha futebol sabe que o futebol é um esporte de contato. Apesar de não acharem, quando se fala futebol de contato, futebol é extremamente contato. Se não tem contato, não é futebol. E cada lance que você vê de trombada de cotovelo, trombada de rosto com rosto, chute com a perna, é o risco de um trauma também dentário, trauma ósseo. Só que ele sempre pergunta, cadê o protetor bucal? Que é um outro questionamento que é importante a gente levantar, porque eu tenho certeza absoluta que quem passou aqui na live, quem está assistindo, com certeza não teve isso na graduação. Isso a gente fala bastante na importância. A gente dá aula na graduação também, né, Déia, tu sabe? E a gente fala a importância da gente trazer esse conteúdo. Então, o dentista, ele se forma apto a atuar, mas às vezes ele não sabe todas as oportunidades que ele tem. E essas oportunidades, é o que tu está dizendo aqui, elas vão se moldando por avanços. Que avanços são esses? Avanços da tecnologia e da ciência que andam juntos. Então, todos esses avanços de tecnologia e novas evidências científicas, de ciência, né? Para melhorar a performance do jogador. Então, eles foram indo desde como ver o quanto ele corre, botar GPS no jogador e máquinas para o jogador ter uma performance melhor, se une aos avanços da odontologia, que tu acabou de citar aqui. E esse é o conhecimento constante que nós, dentistas, temos que ter, né, Déia? Então, eu sempre falo isso, tem um professor que ele dizia, dentista bom é aquele que estuda. E realmente a gente tem que estar sempre se atualizando e estudando na busca desse conhecimento para levar o que há de melhor para o nosso paciente e para o nosso paciente atleta. Então, essa é total, né, uma área de atuação nossa. Até porque, assim, a gente entende hoje que a nossa formação, seja onde for, ela já é uma formação atrasada. Então, assim, a gente forma, por mais que a gente tenha a melhor faculdade, o melhor professor, o conhecimento hoje ele avança muito rápido. Então, quando você pega áreas novas como a odontologia do esporte, se você não buscar numa palestra, se você não vê em um outro congresso, em redes sociais, alguma coisa que desperte, você jamais vai ficar sabendo isso, porque na graduação já tem um conteúdo muito denso e acaba que isso, se passar, passa muito rápido e batido. Então, as pessoas hoje, eu sinto que a odontologia do esporte também vem crescendo muito, pela rede social, no sentido assim de difundir que, nossa, existe uma coisa legal, porque eu recebo muito direct de dentistas que eles falam isso, falam assim, nunca tinha escutado isso, escutei isso numa live, nossa, que legal, você sabe onde eu consigo mais informação, você tem artigos, você tem isso. Então, isso é um papel muito importante, porque na graduação, se a gente dependesse de tudo para a gente aprender, na graduação não vai conseguir. É a mesma com a sua área, saliva. Se você perguntar para todo mundo dentro aqui da live, quantos tiveram aula de saliva na graduação? Como realizar uma coleta de saliva? Ou necessariamente qual é a importância da saliva? Sendo que é uma área que a gente trabalha todos os dias. E aquele fluido. E aí entra o que eu gosto de dizer assim, o pulo do gato. Porque assim, os bons times já têm dentista. Essa é aqueles times que olham para frente, que querem o melhor para o seu jogador, já tem um dentista ali atuando. Então eu sei porque a gente mesmo na parte de saliva, a gente colabora com times, tanto aqui de São Paulo como da Espanha. Então, e times maravilhosos. Então a gente vê isso.
bons times já tem. Eu também, eu fui num congresso de odontologia, tu falou da Clara, que ela organizou de odontologia do esporte, e conheci vários, assim, dentistas maravilhosos que atuam nos times de futebol, especificamente falando de futebol, já que é época de Copa do Mundo. E o que tu falou aqui, eu vejo muito assim o pulo do gato, que tu falou da saliva. E isso é o fluido que está na nossa boca. E a gente pode usar isso, agora falando especificamente de esporte, para ver performance do jogador. Tu falou no início, tem estudos mostrando lesão muscular, estudos mostrando, se a gente monitora, por exemplo, eu falei semana passada, nível de cortisol na saliva, então o exame de cortisol, o exame hormonal hoje em dia, padrão ouro é saliva, qualquer laboratório bom que a pessoa vai pedir o exame pela saliva, e a gente pode monitorar esses níveis de cortisol e ver, prevenir, né, lesão no atleta. Eu me ouso dizer isso porque é o que a gente vê nas evidências, nos estudos mostrando isso. Então, e a saliva a saliva é do dentista. A odontologia hospitalar é do dentista. Então, esse preparo da boca e saber atuar. É o que tu falou, né? Tá na live, tá se atualizando. E daqui eu te faço uma pergunta, Deia, para quem tá entrando agora, escutou a primeira vez. Se tu contou como tu escutou a primeira vez, quando tu estava na graduação. Se tu estivesse escutando a primeira vez de odonto do esporte agora, mas com o know-how que tu tem, referência mundial em odonto do esporte, qual seria o teu conselho para quem quer começar? Olha, eu gostei disso, eu quero investir nisso. Qual o teu conselho, o caminho, assim, que tu diria, olha, começa aqui? Caminho é sempre estudar. Todo mundo, quando vem falar comigo, fala, gente, a primeira coisa, artigo, assistam aulas, estudar, adquirir esse conhecimento inicial. Para depois você fazer cursos, que hoje a gente tem. Não ir seco fazendo curso, porque senão você ainda tem pouco embasamento, você não aproveita tanto. E se for aquilo realmente que você gostar, que você vê que às vezes é uma demanda no seu consultório, ou se é uma intenção você estar dentro de um clube de futebol, ou algum clube de outros esportes, aí você partir para uma especialização, afunilar essa área. Então, o primeiro passo, estudar. O que é essa área? Porque assim, hoje aqui eu não vou conseguir falar tudo, a gente tem 50 minutos, mas a área é muito mais profunda do que a gente imagina. Inclusive, eu e o professor Eli, a gente está lançando um livro de odontologia do esporte, vai ser lançado agora em maio do ano que vem, depois de 8 anos, acho que do último livro que a gente tem dentro da área, justamente com um conhecimento mais atualizado. E quando você vê, é um livro que vai ter 600 páginas, então é muita coisa, dentro da fisiologia, da imunologia, das áreas básicas de saúde, performance esportiva, e além do que está relacionado à odontologia. Então, eu falaria a primeira coisa, gente, estude, leia. Então, a gente hoje tem recursos de artigos tanto em português como em inglês. A gente tem diversas aulas hoje disponíveis no YouTube. Lives não é para você como formação, mas uma informação você consegue tirar de live, isso é importante. Então, se você for gostando, vamos atrás agora de cursos de imersão, atuando na área, fazendo contato, network, trabalhando, estudando. Se você gostar de pesquisa, pesquisar. A gente precisa de pessoas também que pesquisem, que busquem essas respostas que a gente tem também, assim como a gente faz, né? Quem faz pesquisa, e aí aprofundar esse conhecimento, a especialização, que é ou um mestrado, ou um doutorado, aí depende de cada um. Eu quis seguir para essa linha também acadêmica de mestrado. Hoje eu me considero uma profissional híbrida. Então, eu trabalho em consultório, eu atendo atletas no consultório, a gente chama de atletas amadores, e fiz meu mestrado e meu doutorado. Então, eu quis ir para essas duas áreas, que eu acho que são duas áreas que se complementam. Ninguém é obrigado a fazer a mesma coisa. Cada um vai seguir o que você acha melhor, mas acho que o primeiro passo, gente, é ler, estudar, adquirir esse conhecimento, porque até dentro da área de odontologia do esporte, você tem N coisas que você pode trabalhar, inclusive saliva e performance, por exemplo. Com certeza, Déia, com certeza. E falando de pesquisa, bem na hora, entrou o Valentim Brandão, querido Valentim, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. Então, tu vê, o nosso público aqui da live tá bom aqui, tá maravilhoso. E realmente fica um incentivo aqui para ir em busca do conhecimento, e a mídia social atuando muito nisso. A mídia social e cursos de ensino à distância. Então, cada vez mais vocês têm
como tu falou, né? Pessoas com a formação, experts no assunto, então busquem para ver a formação, porque todos nós praticamos odontologia baseada em evidência, né? Então é o que tu falou, tu foi lá, tu fez o teu mestrado, o teu doutorado, então buscando, né, a odontologia baseada em evidência para trazer para a prática. E é o que tu falou hoje em dia, daí a gente precisa desse o profissional completo, né? O profissional que ele tenha a evidência científica e aplique, né, na sua prática clínica. E tu mencionou os estudos, e o que eu vejo é quanto mais a gente tem estudos nessa área de odonto do esporte, e mais eu tô vendo estudos clínicos bons surgindo, estudos que acompanham a performance dos jogadores, né? Inclusive, eu tô só esperando aqui para ver se vai dar certo a nossa coleta durante a Copa de saliva, então aqui, a gente fica na torcida, né? Na torcida. Coletei antes, agora eu quero ver durante se vai dar certo e depois, com certeza. E pensando, com esses estudos, aumenta a nossa responsabilidade como dentistas, né? A nossa responsabilidade, então, de estar atualizados nessa evidência científica, né? E levar para o nosso paciente. E aqui não é só para o nosso paciente, aqui é para o público em geral também, né, Deia? Que entra o nosso papel como dentista de conscientizar, por exemplo, às vezes as equipes desse atleta de alta performance, né? Então, o técnico do futebol, o fisiologista do time, né? Da importância da saúde bucal, né? Esse nosso papel na conscientização, né, Deia? Exatamente. É muito importante pensar que a odontologia do esporte ela só vai crescer a partir do momento, assim, quando você atinge a comunidade, então tudo que está relacionado a esse atleta e a evidência científica, como você levantou. Então, muitas das vezes eu sei que o dentista ele associa ao odontologia do esporte pensando no Neymar, mas não é o Neymar necessariamente. A gente precisa estar linkado com o fisiologista dele, com o técnico, com toda a equipe médica, o médico do esporte que vai estar ali com ele, porque, na verdade, é uma equipe em prol de fazer com que aquele atleta ele consiga aquela performance. Então, a gente não trabalha sozinho. E aí, lá no início, lá se levantou essa questão que realmente não tem... O dentista, ele não está lá com a equipe, mas indiretamente, naquele bastidor, naquela preparação, o dentista ele foi muito importante. Por quê? Porque eu tive que manter aquele atleta saudável para poder estar disputando no mais alto nível de esporte que a gente pode falar dentro do futebol, que é uma Copa do Mundo, né? Então, se o atleta ele não chegou bem naquela situação, ele não vai render aquilo que a gente espera. Então, hoje você fez uma análise salivar, coleta, provavelmente o dentista fez uma avaliação clínica, eliminou tudo que poderia, fez esse acompanhamento de manutenção. Então, o dentista, junto com outros profissionais, um nutricionista, um nutrólogo, um psicólogo, todo mundo ali em prol daquela performance esportiva que se espera não só de vários jogadores, né, de toda uma equipe. Então, eu levanto também, Odeba, que assim, quando a gente fala de odontologia do esporte, todo mundo pensa, primeiro que o primeiro pensamento é, nossa, mas existe uma área para fazer protetor bucal? Esse é o primeiro pensamento. O segundo é que todo mundo às vezes pensa que atleta, necessariamente, quando a gente fala atleta, é só o Neymar, é só aquele que a gente vê na TV. Será mesmo? Né? Então, será que a gente não atende atletas todos os dias no nosso consultório? Hoje, a gente está falando de Copa do Mundo, né? Aproveitando esse evento, tal, a gente está falando de atletas de alta performance, de alto nível mesmo. Mas e os atletas que a gente também atende no consultório? Porque esses atletas, eles também investem para aquela rotina deles. Eu estou falando, por exemplo, de um atleta de CrossFit, que ele vai 6 dias da semana, ele muda a nutrição dele, ele tem um preparador para ele tem um médico do esporte, ele tem um acompanhamento e ele quer performar também. Então nunca se esqueça também que a odontologia do esporte, a gente está falando hoje do Neymar, mas existe aqui embaixo atletas amadores que também precisam de acompanhamento de dentista. Que ele tem importância porque ele também quer performance. Ele também quer performar. Porque o que é performar? Ele é alcançar o objetivo dele. Então, o que é o objetivo de um atleta? Varia. Hoje a gente está falando de Copa do Mundo, ganhar a Copa do Mundo. Mas você pensar, às vezes, um atleta de CrossFit, ele quer levantar 80 quilos, ele quer levantar 100 quilos. Às vezes uma pessoa quer fazer maratona, quer fazer 5, quer fazer 10, quer fazer 15, quer fazer 20.
Quem pedala 20 quilômetros quer pedalar 40, quer pedalar 50. Performar é você conseguir o melhor resultado naquela fase que você está da modalidade esportiva, né? Então, hoje na Copa do Mundo é ganhar a Copa do Mundo, mas não esqueça que todos os dias a gente atende atletas no nosso consultório, que é os conhecidos como os atletas amadores, né? Então, é bom levantar isso, porque às vezes a gente fala muito de atletas profissionais e a pessoa fala, mas eu nunca vou atender o Neymar. Não, mas tudo bem. Não que seja impossível, mas e os atletas que vocês atendem todos os dias no consultório, eles precisam de atenção também, de orientação, de manutenção, de análise salivar. Às vezes pode estar com algum problema que a saliva pode indicar. Então, não foquem só necessariamente ao atleta de alta performance. A gente tem uma variedade de pessoas que a gente pode estar atendendo, que podemos fornecer saúde e performance para eles. Perfeito, daí concordo 1000 vezes. E isso é a gente estar adquirindo conhecimento e levando para o paciente no consultório, né? E para o público em geral. E tu falou aqui, né? Eu até anotei que o atleta ele vai treinar, comer e dormir. E todas essas 3 partes tem a boca. Né? Exato, essa que é a questão. É isso que a gente fala em curso. É exatamente isso. Essa é uma tríade da medicina do esporte, que todo atleta tem isso. E aí, quando você olha para ela, você fala, aqui a odontologia, ela encaixa em todos. Em todos. É o treino que tu disse, dele estar bem disposto. Eu sempre gosto de dar o exemplo que eu sou periodontista também, minha formação clínica, eu fiz em periodontia e saliva. Então, como se ele tivesse toda a gengiva inflamada, imagina o antebraço dele inflamado. É lógico que a performance dele vai estar afetada. E o comer, o básico, né? Os nossos dentes, a gente precisa para se nutrir. A gente precisa ter essa fisiologia acontecendo, né? E, inclusive... E além disso, da questão da nutrição, né? Que a nutrição passar pela boca, começa por aí. Qual o impacto dessa nutrição esportiva na saúde bucal, né? Então, o risco de... Hoje a gente fala muito de doenças cariosas e doenças não cariosas. Então, como que o dentista ele vai atuar? Eu não posso chegar para o meu atleta e falar assim, para de comer isso. Porque aquela alimentação é uma demanda energética para aquela atividade física. Então, o que eu tenho como profissional? Como que eu posso minimizar essas agressões? Por isso que a gente fala muito hoje que o atleta ele tem uma boca muito envelhecida. Porque geralmente quem pratica atividade física já pratica há muitos anos. Então, o atleta ele é uma bomba relógio. Isso para tudo, para a pele, dependendo do esporte que é, músculo, articulação, músculo maceta, e para a boca a mesma coisa. Então, hoje o atleta ele tem uma boca envelhecida. Então, a gente chama muito isso de envelhecimento precoce bucal. Então, hoje um atleta ele tem 20 anos, mas ele já tem uma boca, né, quando a gente olha a saúde dele, de 30, 35. Porque imagina um ciclista toma gel de carboidrato, ácido e açúcar o tempo inteiro, pedalando por 4, 5 horas seguidas. Né? Então, são situações clínicas que eu preciso entender da rotina dele para poder atuar. E só porque eu não quero que ele tenha cárie, porque que gere processos depois inflamatórios, processos infecciosos, mas eu não posso tirar o gel de carboidrato, então, eu preciso saber como que eu vou lidar aqui. Um paciente que ele não vai ter saliva naquele momento, uma saliva, geralmente uma saliva mais viscosa, pouca saliva, com gel de carboidrato ácido, com açúcar, atuando por 5 horas. Esse é o paciente que a gente atende. Quem tá vendo na Copa do Mundo, eu até filmei, que depois eu vou postar esses vídeos, mas os jogadores, né, eles têm uma garrafa de Gatorade, ali que são jogos intensos, né, de 45 minutos em alta intensidade, eles não usam só água para hidratar. Eles perdem muitos sais minerais, então precisa do Gatorade ali para fazer essa reposição. Gatorade é ácido, né? Então, tudo isso vai impactar na saúde bucal do meu atleta. Então, eu tenho que estar preparado para entender isso e saber como que eu posso minimizar essa situação, né? Sem atrapalhar a performance dele. Então, olha o tanto de conhecimento de várias situações clínicas que eu preciso ter para poder atuar. Exatamente. E atuar em todas as esferas do processo. Tu falou de envelhecimento precoce. Até ontem mesmo eu estava falando com a Ana Cecília, que tu falou, a querida Ana Cecília Aranha, e a gente falou que o Paulo Vinícius Soares também está organizando um meeting, né, aqui em São Paulo de envelhecimento precoce, e a importância da nossa melhor amiga dentro da boca, que é a saliva, nesse processo, né? Protegendo o nosso paciente.
Então, inclusive, tu mencionou no início, para quem chegou agora, tem uma aluna da Ana Cecília Aranha, né, que vocês trabalham, né, juntas, né, bastante, né, nesse grupo de pesquisa maravilhoso de vocês, né, também referência em lesões que tu falou, né, não cariosas. E uma das alunas do grupo, a Bruna, ela no mestrado dela está analisando tanto a saliva como a película adquirida, então as proteínas da saliva que se aderem ao dente em pacientes com lesões não cariosas, para a gente ver como que a gente pode atuar usando biologia molecular, né, para proteger mais o nosso paciente. E às vezes a pessoa, quem entrou agora vai dizer, não, mas isso é pesquisa. Gente, isso não é pesquisa, isso já é aplicabilidade clínica. Porque quando vocês forem dar uma instrução de higiene oral, escolher o creme dental, eu sempre falo isso, eu lembrei agora até o próprio pessoal da Curaprox, o Enzical, vocês vão escolher às vezes produtos que têm uma ação que vai te ajudar na proteção desse paciente. Então, isso tudo, tem o livro da Ana, né, de prescrição dos cremes dentais. Então, isso tudo, gente, isso é conhecimento. Isso é o day by day, é o dia a dia do conhecimento. Não é dizendo, mas isso é pesquisa, isso não existe mais. Hoje em dia, toda pesquisa, na minha opinião, é sempre assim. Eu faço muito pesquisa com aplicabilidade clínica. É a pesquisa já para o consultório. É o que mas aí, não, é exatamente. Como aplicar. Exatamente isso. Então, mas tanto que, como assim, lá de Uberlândia, né, eu faço parte do grupo do PV também, e quando a gente estava estudando, né, nas doenças não cariosas, eu sempre olhei para o atleta e eu falava para o Paulo, falei assim, Paulo, esse paciente aqui, ele é perigoso. Porque eu já fui atleta profissional, assim, federada, quando eu jogava, né, quando eu era mais nova. Então, a gente já conhece um pouco da realidade do esporte. Então, quando a gente estava delineando essa história de toda das doenças não cariosas e definição de grupo de risco, e eu falei para o Paulo, falei, olha, dentro desses grupos de risco, o pior é o paciente atleta. Então, por isso que eu puxei esse gancho dentro do grupo, e eu falei assim, olha, eu gosto de esporte, vou fazer mestrado, doutorado nessa área, e vou fazer pesquisas dentro desse universo. Inclusive, esse meeting vai acontecer agora em janeiro. Para quem também tiver interesse, vai ser um dia inteiro discutindo sobre envelhecimento precoce bucal e vamos falar sobre essa parte de pacientes que praticam atividade física, atletas amadores e atletas profissionais. Inclusive, eu vou estar lá também para falar um pouco sobre isso, né? Porque é uma demanda muito grande, cada vez maior no consultório. Então, hoje a gente está falando assim de rotina clínica também, Copa do Mundo, mas a rotina clínica, se o dentista parar 2 segundos e perguntar o paciente se você pratica atividade física, o mundo vai se abrir para ele, porque vai ter tanta coisa que ele vai encontrar ali e que se ele não estudar, ele não vai saber o que falar para o paciente, ele não vai saber o que fazer. Por isso que é a importância de lives, despertar interesse, sementes, para que as pessoas busquem mais conhecimento, participem mais de cursos, de palestras, né? Então, essa parte de envelhecimento, eu sou apaixonada. Você começa a falar sobre isso, assim, eu amo. Então, eu achei o máximo também quando a Bruna foi começar a falar sobre saliva, porque saliva também era algo que a gente via lá atrás, que podia ter um papel relevante, talvez algum papel ali protetor maior que a gente desconhecia, alguma coisa que ela poderia fazer. A gente não sabia, né? Tanto que hoje a gente tem alguém do grupo lá, que é a Paola, que ela trabalha lá em Ribeirão Preto, que ela também se apaixonou por saliva, foi fazer doutorado lá em Ribeirão Preto. E, inclusive, acho que ela que escreve o capítulo de saliva do livro do PV, justamente porque a gente queria, lá atrás, a gente queria buscar essas respostas. Será que a saliva, nossa, está ali dentro, ela não pode ter um papel mais relevante que ela possa, né? Então, como você falou, é pesquisa, mas que a pesquisa ela já começa a atuar na clínica, né? Então, na verdade, às vezes você já vai ter um retorno da evidência científica que a gente já tem na aplicabilidade clínica, né? Então, isso que é o mais fascinante. Totalmente, porque a gente vê cada vez mais, tu tá fazendo esse gancho que tu falou aqui, e a saliva e envelhecimento precoce tem tudo a ver. Porque a produção de saliva, quando a gente vai ler, ela não vai... fisiologicamente, por mais que tu vai ter uma perda ali de ácidos, a produção ela continua igual no envelhecimento. Mas o que tu tem? Tu vai ter fatores que podem estar diminuindo essa produção de saliva. E o dentista, ele precisa saber identificar esses fatores para
primeiro, ou tirá-los quando possível, ou se não, trabalhar com a existência deles, mas estimulando, quando possível, estimular a produção de saliva, ou mantendo, né, aquela boca, né, umedecida. Então, tem que ter esse conhecimento e ir em busca, né? Eu falo assim, o que a gente tem? A gente escuta muito, cada vez mais pessoas reclamando de boca seca. E eu sempre falo isso, eu vou dizer aqui que eu acho importante para quem está assistindo essa live, que a boca seca, pessoal, nunca é um sintoma solitário. Então, busque, investigue no seu paciente. Ele vai dizer, não, mas eu comecei a tomar esse remédio. Gente, ele pode até ter, se exacerbou com tomar o remédio, mas se aquele remédio estivesse sozinho causando a boca seca, tu não ia estar vivo aqui para me contar. Porque aquele, da mesma maneira que o remédio diminui a salivação, ele também atua em todos os órgãos do nosso corpo. Então, aí é o conhecimento de saber atuar nesse paciente e que cada vez mais está no nosso consultório. É o que tu falou. E é do jovem, né? O atleta que a gente trabalha, ele é do jovem ao velho. Ele é do atleta profissional ao atleta amador. Porque outra coisa que a gente sabe hoje em dia, na 2022, esporte é vida. Então, esporte é a maneira, né? É barato, não é? A maneira mais de baixo custo da gente, né, melhorar a nossa qualidade de vida. É ou não é, Déia? Exatamente. E você pensar assim que o último censo do IBGE é relacionado à prática esportiva, eles encontraram que mais de 70 milhões de brasileiros, em 2013, afirmaram praticar atividade física ou algum tipo de esporte. E se em 2013, você pensar que já são 10 anos, provavelmente esse número é muito maior. Então, hoje a gente tem quase um universo de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de brasileiros que praticam atividade física ou algum tipo de esporte e que muitas das vezes ele não entende que aquele esporte pode impactar na saúde bucal e que a saúde bucal pode estar impactando na performance esportiva dele. Quem é o profissional que tem que fazer isso é o dentista, esse esclarecimento. Por isso que a gente fala dentro da área assim, de envelhecimento precoce, para escutarmos muito mais o paciente. Só que assim, quando a gente formou, a gente foi ensinado a perguntar para o paciente até se a terceira geração dele tinha febre reumática. Mas uma pergunta simples assim, você pratica atividade física? Isso não existe lá na anamnese. E como assim? E se isso está totalmente correlacionado ao que eu vou encontrar na cavidade bucal? Primeira delas. Inclusive, aí depois entra tudo, a questão de medicação, né? A questão se ele já teve algum outro tipo de doença. Mas a prática esportiva hoje, ela vem aumentando com o passar dos anos e vai ser sempre estimulada, porque é o que você falou, esporte é vida, esporte é saúde. Isso não é algo que vai parar o ano que vem. Não é porque agora acabou a Copa do Mundo que isso parou, não. Esse estímulo, ele sempre vai existir. Então, a cada ano, vão ter mais gente praticando atividade física. E aqui, que ponto que eu vou estar ali para poder ajudar esse meu paciente? Então, às vezes, um paciente que tem refluxo gastroesofágico, né, como que eu posso atuar com esse paciente? Né, como que é essa saliva de qualidade? Se diminuiu, se ele está reclamando de boca seca, o que está acontecendo? Toma alguma medicação? Aí você vai ter uma linha de atendimento que você vai conseguir ter um resultado. Agora, muitas das vezes o dentista ele foi ensinado a pegar o paciente, a sentar na cadeira e abrir a boca dele. Só que aí, quando você faz isso, você perde todo o histórico que é importante, que é relevante. Então, a gente ensina muitos dentistas assim, gente, primeira consulta, converse com o paciente. Observe ele. É muito importante você observar rosto, facial, comportamento, que isso já vai te dando muitas dicas do que você vai encontrar. Muitas das vezes, você já vai fazer uma avaliação clínica interna, você já vai ter vários sinais ali que você já tinha captado antes. Se é um paciente, às vezes, ansioso, você já vê, será que toma remédio? Será que faz algum acompanhamento? Então, tudo isso a gente orienta sempre, numa primeira consulta, conversa com o seu paciente. Nunca sente ele logo numa cadeira, já peça para abrir a boca, porque tem todo um histórico que vai fazer diferença quando você precisar ter diagnóstico e ter plano de tratamento. Quais são os seus planos de ações para você ajudar seu paciente? Com certeza, 100% daí. Eu vi que a Bruna entrou, Bruna, a gente já falou da tua pesquisa, a gente está animados pelos resultados que ela está com a gente falando, analisando a saliva de pessoas com lesões não cariosas, então bem interessante.
E esse conhecimento, ele é um conhecimento que a gente tem que aplicar na prática clínica. Hoje em dia, tu não tem mais diagnóstico sem uma boa anamnese. E eu entendo 100% que agora quem está nos assistindo tá, mas ok, o que é uma boa anamnese, né? E por isso que daí entra tu acompanhar na mídia social os cursos EADs, os cursos online. Eu tô até preparando algo bem bacana aqui com a minha equipe sobre isso também. Então, às vezes dá o passo a passo, porque enquanto a gente teve essa opção da gente parar, fez mestrado, doutorado, a gente lê artigo científico, eu entendo 100% que às vezes o dentista que está lá na clínica, foca somente na clínica, ele não vai conseguir parar e ler o artigo por completo. E lembrem também, né, isso é muito importante, não é assim, saiu esse artigo, então vou seguir. Tem que saber avaliar também, né, aquela evidência, aquela metodologia. Até teve também um dentista muito querido, Marcelo Favero, eu vi que ele fez uma publicação esses tempos mostrando era um artigo de pulo de paraquedas, que o paraquedas não impedia a lesão ou a morte da pessoa, mas mostrava como foi feito o estudo, a pessoa pulando de um lado para o outro, tipo, nem 30 centímetros. Então, tu tem que olhar, né, aquela evidência. E eu acho que é a importância da gente estar na mídia social, né? Eu tô, tu tá, a gente falou da ANO, PV. Então, todo mundo, o próprio Valentim, que entrou aqui, o presidente da SBPQO, a gente tem que estar na mídia social para levar a evidência. E para mostrar para os colegas isso, né? Não, até porque, Débora, as pessoas estão nas redes sociais, o paciente está na mídia social, né? Não adianta eu pensar só em consultório, o meu impacto ele vai ser muito menor, né? Agora, na rede social, a sua informação, ela tem uma abrangência maior. Eu consigo impactar mais pessoas numa rede social do que... Na verdade, assim, às vezes mais uma rede social, às vezes pensando num congresso, que às vezes você fala lá para 100 pessoas, 200, às vezes em rede social você fala para muito mais gente. Então, difundir essa informação, gente, até para a gente aprender, porque muitas das vezes tem live acontecendo, eu tô assistindo de professores que eu quero ver se tem alguma coisa nova, post, a gente não para, mesmo que a gente esteja, mas eu também estou vendo de outras pessoas, de outras áreas. Se eu estou vendo lá, você está escrosada a odontologia de sono, está postando, está falando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova. A gente está sempre ali em busca do conhecimento, né? Isso não tem como fugir. Na rotina clínica, eu por ser clínica também, a gente tem que pensar que a anamnese ela tem que ser assertiva. Então, eu também tenho que entender o que o paciente ele veio buscar, mas eu também tenho que entender que eu sou uma profissional da saúde. E muitas das vezes a informação que eu sei, às vezes o paciente não sabe. Talvez ele nunca escutou. Talvez ele nunca imaginou, por exemplo, que o fato dele fazer um crossfit e fazer força, ele aperta os dentes, e por isso que ele está cheio de recessão gengival, de trincas, por isso que a coroa dele está quebrando. Então, assim, eu preciso falar essa informação, por mais que ele não veio necessariamente com essa problemática, ou ele notou isso, mas eu, como profissional da saúde, eu tenho que informar para ele. Eu tenho que informar que a gente tem recursos de proteção para isso. Mas eu só consigo entender isso se eu mergulho nesse universo. Porque às vezes eu converso com muito dentista e quando eu falo assim, não, você já reparou como que uma pessoa que realiza levantamento de peso, o que ela faz? Aí a pessoa para alguns segundos e fala, aperta os dentes. Eu falei, pois é, você imagina essa sobrecarga diária nos dentes. O que vai acontecer? O que acontece com tudo que a gente sobrecarrega? Ela trinca, que nem como se fosse uma parede. Trinca os primeiros, recessão, dor, hipersensibilidade, uma hora fratura. E seu paciente ele vai chegar reclamando que a coroa dele está fraturando, que já é o segundo dente que fraturou do nada, não tinha nada, não tinha uma cara, não tinha uma restauração e o dente está fraturando. Paciente de 25, 28 anos. Então, para que eu possa orientar e fazer esse diagnóstico, eu tenho que ter esse conhecimento. Porque senão, se eu não tenho esse conhecimento, isso vai passar por mim e não vai ser resolvido, que é o que a gente vê muito. Então, o que é uma anamnese assertiva? Buscar pontos importantes, né, numa primeira consulta. Você não vai conseguir resolver tudo numa primeira consulta, você não vai conseguir fazer diagnóstico de tudo numa primeira consulta. Isso, obviamente. Mas a partir do momento que eu já capto que ele faz atividade física, se ele já me relatou que ele tem um refluxo, ou tem uma coisa, opa, eu já sei o que eu posso encontrar, eu já sei o que eu vou encaminhar meu paciente, eu já sei que eu preciso de algumas coisas. É nesse sentido. Assertividade, eu tenho 40 minutos, 45 minutos de uma consulta, eu tenho que pegar pontos-chave.
para eu direcionar, se eu vou encaminhar meu paciente, como que eu vou orientar. Isso é uma boa anamnese. E entender o que o paciente quer. Às vezes ele veio para fazer alguma situação clínica, por exemplo, quis fazer uma coroa porque uma coroa quebrou. Mas tá, mas ela quebrou por quê? Vamos investigar. Então é nesse sentido. A anamnese ideal não necessariamente existe, mas nós aqui na clínica nós temos que ser assertivos. E a assertividade é você coletar o máximo que você pode de informação, conseguir orientar esse meu paciente, iniciar a questão de diagnóstico e encaminhamento para você iniciar um plano de tratamento. É nesse sentido que a gente caminha. Com certeza, Déia. Colocou muito bem a importância de investigar. E eu ainda colocaria, daí, junto nessa anamnese, aquilo que a gente conversou, o olhar para aquele paciente. Entra muito também o exame que a gente faz naquela primeira consulta extra-oral, depois o exame intra-oral, né? Isso. Então, que o dentista, já diz, o dentista a gente pensa em dente, né? Mas a gente lembra, daí eu vou puxar, né, aqui para a minha área de expertise, que a gente já viu que essa minha área de expertise é a nossa área de expertise, né? Que o dentista do esporte, ele trabalha muito com a saliva e a saliva auxiliando, né? Ele nesse processo. Então, e se atentar para a produção de saliva desse paciente, porque olha tudo que a Déia mencionou aqui. Tudo que ele vai estar atuando, é o Gatorade, é o gel, então tudo que vai estar acontecendo na boca desse paciente, eu preciso ter ali aquele fluido protetor. E eu preciso estimular a presença desse fluido protetor e saber otimizar e saber o que fazer quando não tem, né? Então, isso é 100% conhecimento, Déia. E já deixo aqui, eu reativei essa semana um canal do Telegram. Eu sou muito ativa aqui no Instagram, mas eu vi que no Telegram tem uns recursos bacanas de mandar áudio, enfim, estou gostando. Reativei o canal A Dentista Cientista no Telegram. Deixo aqui o convite para todo mundo entrar e seguir nas mídias sociais, né, Déia? Quem entrou agora e ainda não segue, né? @ Déia Tolentino, segue lá, aqui também a Dentista Cientista aqui do meu lado, porque o que a gente faz é isso, é trazer a nossa experiência clínica, é trazer a nossa prática de odontologia baseada em evidência, né? O nosso amor à pesquisa, ao ensino, né, Déia? Para os nossos colegas, para os nossos pacientes, né? Isso é isso que a gente gosta de fazer, não é? Exatamente, assim, e falar para as pessoas que o Paulo até falou isso esses dias, que a odontologia do esporte é uma área, assim, que para os próximos 10 anos é a área que vai ter mais atuação. Então, hoje, você poder trabalhar nessa área fica mais fácil do que você esperar a área estourar daqui 10 anos, necessariamente, ter muitos profissionais, concorrência é muito maior. Então, hoje é um momento justamente de você estudar, de correr atrás, a área está ganhando corpo, está ganhando relevância, está ganhando conhecimento, embasamento, por mais e mais gente querendo falar, esse é o momento. Até porque hoje, eu vi que alguém ali fez uma pergunta mais cedo lá sobre prevalência de trauma. Então, hoje, numa média geral assim, de esporte de contato, de cada 10 pessoas que praticam esporte de contato, por exemplo, dentro do futebol, 3 vão ter traumas. É um número alto, porque eu tenho certeza que muitos de nós, na nossa formação, a gente não sabe lidar com a traumatologia pós-fratura e não sabe confeccionar dispositivos de proteção. Então, olha o tanto de conhecimento que eu precisaria desenvolver para atuar nesse paciente seu. E ele está no seu consultório. Eu sei que a gente está falando de Copa do Mundo, de esporte, mas, gente, todos os dias, todo mundo atende atleta no consultório. E você falou daquela questão de análise salivar, inclusive, assim, eu tenho um curso de imersão, e a gente fala muito sobre essa saliva, dessa coleta de saliva, dessa análise salivar, que ela é importante. Quando você começa a aprofundar o estudo, você vê como que a saliva ela tem um fator biológico de proteção muito grande. Para esse paciente, então, mais ainda, porque ele é um paciente bomba relógio. Seja o atleta de alta performance, seja atleta amador. Porque muitas das vezes o atleta amador ele não está na TV como o Neymar, mas ele tem uma rotina muito puxada de treino, de alimentação e de descanso. E isso vai impactar na saúde bucal.
Então, como dentista, nós temos que estar preparado para isso. Então, hoje, o dentista do esporte, ele sempre vai focar na questão da performance esportiva e numa questão de estética também, que é importante para eles. Hoje, com mídia social, muitos atletas, eles vêm procurando, nossa, tô vendo meus dentes amarelados. Mas, por exemplo, aos 20 anos, quando você observa esse paciente tem uns dentes amarelados, será que está amarelado de forma natural ou porque houve algum envelhecimento para esse paciente? É uma questão para se pensar. É algo que a gente fala bastante de envelhecimento precoce bucal. Hoje a gente vê dentes amarelados, por exemplo, é sinal também clínico, pode ser um sinal clínico de envelhecimento bucal. Perda de esmalte precoce, você acaba por transparência expondo mais dentina, dente muito amarelado. Então hoje o paciente, por exemplo, vai procurar para fazer clareamento, vamos fazer clareamento? Vamos. Mas eu preciso entender qual que é esse universo. Porque se é um paciente que toma muito Gatorade, tem uma dieta ácida, gel de carboidrato, ele vai ter mais chance de ter trincas, degradação de esmalte, exposição de dentina, risco maior de sentir sensibilidade durante o clareamento. Eu vou fazer um clareamento de qualquer jeito em um paciente como esse? Jamais. Mas, para eu fazer um clareamento de forma correta, que é com mínimo de dor, ou ausência de dor e com resultado efetivo, eu preciso saber que ele pratica exercício físico, eu preciso saber que ele faz consumo de géis de carboidrato, de isotônicos, de alimentações ácidas. Ou que ele tem, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico. Eu preciso entender esse universo. Por isso que você falou, eu preciso conversar, eu preciso ouvir o paciente, eu preciso fazer exames para que eu possa fazer um plano de tratamento para ele. Eu vou fazer o clareamento dele, porque o paciente quer, a gente vai, é um desejo dele. Mas em prol disso tudo, ao redor disso tudo, tem várias ações que o dentista do esporte precisa entender. E o que tu falou, eu acho que é assim, a chave é o tema da live, né? A oportunidade do esporte para o dentista entra junto, que a gente falou, essa é uma hora tão gostosa, né? Que passou assim, né? Foi muito bom. A oportunidade da saliva no esporte para o dentista, da saliva na consulta em geral, e a hora é agora. Eu tenho certeza. A hora é agora. A hora é agora. E aí entra o cara tá no lugar certo na hora certa, né? É o masal, é uma palavra que eu gosto muito, que quer dizer estar no lugar certo na hora certa. Então é essa sorte de estar no lugar certo na hora certa, e a hora é agora. Então quem entrou hoje na live teve esse masal, teve essa sorte, que escutou isso e agora vai buscar o conhecimento, vai entrar lá no canal do Telegram Dentista Cientista, vai começar a seguir quem ainda não segue a Deia Tolentino, vai buscar os cursos que a gente está lançando, né, Deia? Eu acho que agora é a hora e a gente está aqui para irmos juntos, né? Para trocar o conhecimento e para levar esse conhecimento de uma forma fácil, agradável, né? Para os nossos colegas, para todos os dentistas, futuros dentistas. E eu encerro, Deia, com uma reflexão aqui, que na próxima Copa do Mundo, eu acho que o dentista não vai estar só no bastidor antes. Eu acho que a gente já vai ter o dentista na equipe, e eu espero ter alguém da nossa equipe também, do teu lado do esporte, e da saliva atuando ali oficialmente, né? Porque no extraoficial a gente já atua há muito tempo, né, Deia? Isso aí. Nas Olimpíadas, hoje a gente já tem isso mais atuante. Na verdade, a Olimpíada, eles têm até um centro de atendimento, né, médico, vamos falar, e que a odontologia ela entra também para ações também preventivas, curativas e tal. Então, a gente espera, né? Eu acho que a gente está trabalhando bem. Eu acho que o Brasil, ele vai, hoje eu vejo, assim, a gente que está dentro da área, provavelmente virar uma grande potência dentro da odontologia do esporte nos próximos 5 anos. Em questão de publicação, de relevância, dos trabalhos que estão sendo feitos nos clubes de futebol também. Hoje a gente já tem dentistas. O Marcelo Lasmar, né, que é no Atlético Mineiro, tem dentista no América Mineiro, no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo, no Vitor Hugo no Palmeiras, tem no Santos, que é o Dr. Caio, o Eli, que está lá no Curitiba, o Marcelo Bandeira lá no Atlético Goianiense. Então, assim, hoje, isso está se difundindo bastante. Então, a hora é agora. E muito provavelmente eu acho que tem grandes chances de termos mais espaço
para falar, para participar, para demonstrar, para atuar numa próxima Copa do Mundo. Acho que a Olimpíada ela já tem esse gancho maior e eu acho que a Copa do Mundo, pela visibilidade, vai fazer muito melhor ainda pela área. Então, eu agradeço demais assim, a você esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, para levantar um pouco. Na verdade, a gente fala sementes, né, plantar sementes. Então, tanto para quem gosta de saliva, que às vezes fala, nossa, eu não sabia que saliva tinha tanta relevância assim, como para a área de odontologia do esporte. Então, dentro lá do meu Instagram, eu falo bastante sobre odontologia do esporte. Hoje eu estou falando muito sobre a Copa do Mundo, gente, mas é porque eu tô aqui no Catar. Mas assim que voltar, as coisas vão voltar ao normal, falando sobre isso, odontologia do esporte, sobre várias áreas que tem, né, dentro da própria especialidade. Tero, muito, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz pela confiança de estar aqui conversando rapidamente com você, tá? Eu também estou à disposição, o que eu puder ajudar sempre. Eu acho que, na verdade, não cresce a odontologia do esporte ou saliva, eu acho que cresce a odontologia como um todo, e isso é o que mais vale. Com certeza, Deia, e sempre juntas, um apoiando a outra, um apoiando o outro, com certeza. 1000 vezes, tenho certeza que a gente ainda vai interagir muito no futuro. Te agradeço muito, agradeço a Curaprox pelo apoio, né? Sempre apoiando aí inovação, iniciativas bacanas. E vou seguir te acompanhando no Catar, Deia, porque tá o máximo, tu tá contando todos os detalhes, tá muito bacana, tô amando, é como se a gente estivesse no Catar contigo. Então, e torcendo, né, para o nosso Brasil, pelo Hexa, vamos continuar torcendo e contem conosco, pessoal. A ideia é trazer a informação aqui nesse canal. Quem conseguir entrar lá no Telegram, @dentista-cientista também, lá conteúdo exclusivo. E em breve, novidades que a equipe já está me dizendo aqui que entrou milhares. Depois eu te passo um número. Eles estão dizendo foi o máximo e foi o máximo mesmo. E é isso aí. Seguimos. Obrigada, Deia, querida. Obrigada, pessoal. E continuamos na torcida e estamos aqui para auxiliar. Odontologia no futuro, odontologia do presente, é esporte, é saliva, é o dentista se capacitando para atuar. Isso aí, gente. Obrigada, Deia, querida. Obrigada, um abraço para todo mundo. Obrigada. Bom, pessoal, sucesso. Vou deixar a live gravada e entra lá no Telegram, @adentista-cientista. Espero vocês.